Para completar, o Fluminense dando chapéu no Vasco da Gama, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco vendeu o Léo Pelé para o Atlético Paranaense até nenhuma novidade, 12 milhões e meio de receita, certo? Mas o clube ainda não pagou a maior parte da grana que deve ao São Paulo pela aquisição do zagueiro. A operação havia sido fechada em 17 milhões de reais e o Cruz Maltino só repassou 45% desse dinheiro. O que fez com que o São Paulo, inclusive, fosse à Justiça Tricolor, que recentemente chegou a um acordo com outro carioca, com o Botafogo. John Textor e Júlio Casares selaram um acordo para pagamento de dívidas pelo Lucas Perry e pelo Tietê, e essa dívida será paga em 6 parcelas, vencendo a última no mês de maio. Bora falar agora sobre o William. Vocês lembram dele, né? Jogador formado na base do Corinthians, que teve recentemente no próprio clube, voltando depois para o futebol inglês. E o William está desempregado. Meio atacante de 36 anos de idade, que teve seu contrato rescindido nas últimas horas pelo Olympiacos da Grécia. O mesmo time de Evangelos Marinakis decidiu dispensá-lo com 6 meses do fim do contrato. E o curioso é que o William acabou de chegar. Ficou apenas 2 meses por lá, foram 11 partidas com nenhum gol e uma assistência. Desses 11 jogos, só 3 como titular e 8 na condição de reserva. O William vai dar preferência a propostas do futebol europeu. A pergunta que eu quero deixar para você é: o jogador de 36 anos de idade caberia no seu time do coração caso fosse convencido de que a volta ao Brasil seria mais interessante? Já usa o espaço para comentário e responde, beleza? Bora falar agora sobre Davi Luiz, que promete tomar uma decisão sobre seu futuro até o fim dessa semana. O Davi já meio que descartou a possibilidade de jogar no Vasco, até por conta da relação que criou com o Flamengo. Mas, livre no mercado, depois de não ter seu vínculo prorrogado no rubro-negro, cabe a ele decidir seu próximo clube. Hoje são 2 propostas na mesa do zagueiro de 37 anos de idade. Ele tem uma oferta do Corinthians e eu fui o primeiro a contar para vocês sobre o interesse do Alvinegro. Também tem uma proposta do Fortaleza. No último domingo, Marcelo Paz, que é o CEO do Lion, chegou a almoçar com o Júlio Taran e com o Davi Luiz. O Júlio é o representante do Davi Luiz. Importante contar que essa decisão vai passar única e exclusivamente pelo Davi Luiz. O empresário não vai se meter e a decisão é dele. De um lado, a possibilidade de jogar no Fortaleza como o grande líder do time. O outro, no Corinthians, de atuar no time do coração. O Davi já havia revelado em outros tempos que é torcedor fanático do Corinthians e tem como grande entusiasta dessa ideia do Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Timão. Ele entende que o Davi Luiz pode ser a peça que falta para a engrenagem do vestiário. Na visão do Fabinho Soldado, não há um grande líder do elenco, um cara que inspire especialmente os mais jovens, e o Davi pode chegar para resolver esse problema. Bora falar agora sobre o Vasco, que está interessado em Balbuena, zagueiro paraguaio de 33 anos de idade, indicação de Fábio Carille, o novo comandante Cruz Maltino. Trabalhou com o Balbuena em 2016, 2017 e 2018, os 3 anos no Corinthians. O negócio é dos mais complicados. Primeiro porque o Balbuena ainda tem mais 6 meses de contrato no Dinamo Moscou. Depois porque ele é titular absoluto por lá e tem enorme salário, pelo menos para a realidade financeira do Vasco. Cruz Maltino, que já fechou a contratação do Lucas Freitas, ex-jogador do Palmeiras, e tem conversas avançadas com o Oliveira, atleta que pertence ao Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Márcio Bittencourt, representante do Oliveira, e ele contou que ainda não há martelo batido entre Vasco e Cruzeiro pelo Oliveira. Só para completar o noticiário sobre Balbuena. A temporada atual de 15 jogos, 1 gol e 2 assistências, chegou a custo zero no Dinamo Moscou. No Dinamo Moscou em 2021, contratado do West Ham. Durante esse período chegou a estar emprestado ao Corinthians, voltou e por lá tem jogado como titular absoluto. Tem uma negociação do Vasco também com o Wanderson. O Internacional ainda deve, pela compra do Wanderson, mais de 2.250.000 euros. Preciso te atualizar agora sobre Danilo, lateral barra zagueiro da seleção brasileira e da Juventus. Ele pode ser dispensado pela Juve agora em janeiro. Pelo menos foi o que garantiu nessa sexta-feira o jornalista italiano Fabrizio Romano. Danilo tem mais 6 meses de contrato com a Juventus. Chegou a dizer recentemente que não deixaria a Juventus a 6 meses do fim do contrato. Esse não seria um papel adequado para um capitão como ele. Mas, ao que parece, as coisas não andam tão boas pro brasileiro de 33 anos de idade, que chegou a negociar recentemente com o Vasco, Flamengo e também com o Santos.
Flamengo praticamente desistiu da contratação do atleta, as negociações eram tocadas pela antiga administração, não percebi em José Boto e Bap a disposição em contratá-lo. Em relação a Santos e Vasco, em dificuldade, especialmente porque a ideia do Danilo é permanecer no futebol europeu. Ele foi procurado recentemente pelo Napoli, mas há um probleminha. O Danilo não tem um passaporte europeu, dessa maneira ocuparia a vaga de estrangeiro. Nesse momento o Napoli não tem espaço para mais um estrangeiro. Bora falar agora sobre um chapéu do Fluminense aplicado no rival Vasco da Gama. O tricolor fechou nas últimas horas a compra de Joaquim Lavega, atacante de só 19 anos de idade do River Plate do Uruguai. Ele vinha sendo cobiçado por Fortaleza e Vasco da Gama. Cheguei a contar para vocês, de acordo com a imprensa uruguaia, de que as negociações com o Cruz Maltino estavam avançadas. Agora, com a confirmação do acerto pelo Fluminense, Vasco alega que nem sequer tentou a contratação do atleta. Jogador que atua como ponta, só 19 anos de idade, temporada atual de 37 jogos, 12 gols e 4 assistências, é o quarto reforço do Fluminense para 2025. Ele chega depois de Hércules, Freitas e também Paulo Baia.